Como é que duas religiões que nasceram do mesmo livro e do mesmo Deus se tornaram mundos tão opostos, a ponto de não conseguirem concordar sobre a salvação da nossa própria alma? O homem que dividiu o tempo e hoje é adorado por bilhões de pessoas foi julgado, rejeitado e considerado uma fraude pelo seu próprio povo. Hoje nós vamos abrir essa ferida histórica e eu vou te mostrar 7 diferenças cruciais e irreconciliáveis entre o judaísmo e o cristianismo. Sejam todos bem-vindos ao Decifra Caio, o cara que não é pastor, não é acadêmico, teólogo e muito menos rabino. É só um curioso que gosta de ler e saber das coisas. E se você também é desse time que, quando vê algo interessante, instigante, gosta de saber sobre, você está no lugar certo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha e sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entender as diferenças entre o judaísmo e o cristianismo, a gente precisa partir de um fato que muita gente ignora ou nunca parou para pensar. Durante muito tempo, essas duas tradições não eram separadas, eram praticamente a mesma coisa. Jesus nasceu em uma família judaica, foi circuncidado conforme a lei, estudou a Torá desde criança, frequentou a sinagoga e celebrou a Páscoa na noite antes da sua morte. Os 12 apóstolos eram judeus, Maria era judia. Até Paulo, o homem que construiu grande parte da teologia cristã como conhecemos, era um fariseu de alto nível, ou seja, um estudioso profundo e comprometido com a lei judaica. E mesmo assim, ao longo dos séculos, o que emergiu dessas raízes comuns foram dois mundos completamente diferentes. Essa separação não foi um acidente histórico, ela foi construída sobre diferenças reais, filosóficas, teológicas e práticas. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Não para dizer quem está certo ou errado, mas para entender, porque entender é sempre o primeiro passo para qualquer coisa. A primeira diferença é a mais explosiva de todas, e aqui não existe meio termo. Para o judaísmo, Jesus de Nazaré foi simplesmente um homem, alguém que disse coisas profundas e fez coisas extraordinárias, mas no final do dia, apenas um ser humano. A ideia de que um homem pudesse ser Deus encarnado, para o judaísmo, é uma blasfêmia direta. A oração mais importante para o judaísmo, o Shema, pronúncia duvidosa essa aqui, mas o Shema começa assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deus é uno, indivisível. Sem partes, sem filho, no sentido literal. Ou seja, chamar um homem de Deus quebra totalmente esse mandamento. Mas o cristianismo responde de uma maneira completamente diferente. Para o cristianismo, Jesus não é apenas um grande professor ou profeta. Ele é a segunda pessoa da Trindade, literalmente Deus encarnado em carne humana. No Evangelho de João, o texto começa assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Quando os seus adversários o acusaram de fazer igual a Deus, ele não negou. Essa diferença é tão fundamental que não há ponto de reconciliação. Se Jesus era apenas um ser humano, a estrutura do cristianismo inteira desmorona, porque a morte de um simples mortal não carregaria os pecados da humanidade. Por outro lado, se Jesus era de fato Deus encarnado, o judaísmo rabínico, tal como existe, precisaria ser completamente repensado. É a mesma pessoa histórica, lida por dois sistemas de crenças completamente opostos. E essa diferença é a raiz de tudo que vem a seguir. A segunda diferença é um problema fundamental do ser humano. Para o judaísmo, o problema é chamado de Yetzer Hará, que significa a inclinação humana
para o mal. E aqui está uma diferença muito interessante. O judaísmo não acredita no pecado original como o cristianismo define. Você não nasce quebrado, condenado e marcado por causa de Adão. Você nasce com duas tendências, uma boa, Yetzer Hatov, e uma má, Yetzer Hará. A vida inteira é uma batalha entre duas vozes. O pecado é algo que você escolhe, não um estado que você carrega desde o nascimento. E a solução é um caminho de ação chamado Teshuvá, que significa retorno ou arrependimento. Você vive seguindo os ensinamentos, falha, se arrepende sinceramente, faz o bem, ora e Deus, na sua misericórdia, te perdoa. Uma parceria entre o ser humano e Deus. O cristianismo enxerga essa questão de uma forma muito mais radical. O problema não é uma tendência ruim que precisa ser controlada, é o pecado original. Por causa da rebelião de Adão no Jardim do Éden, toda a raça humana já foi corrompida. Segundo essa visão, nascemos espiritualmente mortos, separados de Deus desde o primeiro respiro. E não pecamos para nos tornarmos pecadores. Pecamos porque já somos pecadores. É uma doença incurável do interior. E aqui está o ponto central. Se você está espiritualmente morto, nenhuma boa ação pode te salvar. O apóstolo Paulo escreve que até as melhores ações humanas diante da santidade de Deus são como trapos imundos, pois partem de uma natureza totalmente corrompida. Ou seja, se o problema é incurável por dentro, a solução precisa vir de fora. E aí entra a graça, um presente completamente imerecido. No cristianismo, a salvação não é um processo nem uma parceria, é um veredito legal do tribunal celestial. Deus te declara inocente, não porque você seja, mas porque a justiça perfeita de Jesus Cristo é creditada à sua conta através da fé. É uma diferença filosófica enorme, porque no judaísmo você se salva fazendo, e no cristianismo você se salva crendo naquilo que Jesus fez por você. E nessa terceira diferença chegamos ao coração do conflito. Para o judaísmo, o Messias ainda não chegou, e eles têm critérios muito específicos para reconhecer isso. O Messias precisa ser um líder humano, descendente direto da linhagem do rei Davi, e definitivamente não um Deus. E precisa cumprir 4 tarefas específicas, visíveis e verificáveis. A primeira é reunir todos os judeus exilados de volta para a Terra Santa de Israel. A segunda é reconstruir o templo físico em Jerusalém. A terceira é trazer a paz mundial, encerrando todas as guerras. E a quarta é fazer com que todas as nações reconheçam um único Deus, o Deus de Israel. É um checklist muito objetivo, e quando os judeus olham para a vida de Jesus de Nazaré, o resultado é 0 de 4. Justamente porque ele não reuniu os exilados, não reconstruiu o templo, não trouxe a paz e o mundo não passou a adorar a Deus de Israel como o único Deus. Pela lógica judaica, Jesus simplesmente não passou no teste. Mas o cristianismo tem uma resposta para isso, e ela é mais sofisticada do que parece. Os cristãos afirmam que os rabinos da época de Jesus estavam olhando apenas para metade das profecias. Haviam 2 conjuntos distintos de textos proféticos nas escrituras hebraicas. Um descrevia um rei conquistador, glorioso e poderoso, e o outro descrevia algo completamente diferente, um servo sofredor, rejeitado e humilhado. O exemplo mais citado está no capítulo 53 do profeta Isaías, escrito cerca de 700 anos antes de Jesus. O texto não descreve um rei entronizado, descreve um homem desprezado e rejeitado, ferido pelas transgressões do povo, levado como um cordeiro ao matadouro. Para os cristãos, esse texto descreve Jesus com uma precisão impressionante. A explicação cristã é então a seguinte: a missão do Messias era tão grande que precisou ser dividida em 2 etapas. Na primeira, já cumprida, Jesus veio como servo sofredor, não para libertar os judeus do Império Romano,
mas para conquistar algo muito maior, a morte e o pecado em si. Na segunda vinda, ainda esperada, ele retornará como rei conquistador e cumprirá as profecias restantes, reunir Israel, trazer paz mundial e reinar de forma visível e definitiva. O judaísmo diz: o rei ainda não chegou. O cristianismo responde: o rei veio, mas precisou primeiro vir como cordeiro. A quarta diferença é sobre o livro sagrado e quem tem autoridade para interpretá-lo. Para o judaísmo, o livro sagrado é o Tanakh, que é basicamente o que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Mas junto com o Tanakh, existe uma segunda autoridade que é tão importante quanto, que é o Talmud. Uma reunião enorme de debates rabínicos acumulados ao longo dos séculos que explica como aplicar a Torá na vida prática. Para o judaísmo, ler a Torá sem o Talmud é abrir margem para qualquer um interpretar o que quiser. Já para o cristianismo, a Bíblia tem duas partes: o Antigo Testamento, literalmente o Tanakh, e o Novo Testamento, com os Evangelhos, as cartas de Paulo e o Apocalipse, onde o Antigo Testamento é a promessa e o Novo é o cumprimento dessa promessa. Entre parênteses, o Novo Testamento serve de lente para ler tudo que veio antes. É a mesma base, interpretada através de autoridades completamente diferentes. A quinta diferença é uma das mais práticas e visíveis, porque tem a ver com a identidade do povo e a terra sagrada. Para o judaísmo, o povo eleito é Israel no sentido étnico e cultural. Você é judeu porque sua mãe era judia. É uma identidade que mistura etnia, história, cultura e fé de uma forma que poucas tradições religiosas fazem. O lugar mais sagrado é Jerusalém, especificamente o Monte do Templo, onde hoje está o Muro das Lamentações, o último vestígio do segundo templo destruído pelos romanos. Todos os dias, judeus ortodoxos rezam ali esperando que o terceiro templo seja construído naquele mesmo local. Para o cristianismo, o conceito de povo eleito foi expandido e espiritualizado. O Novo Testamento ensina que a promessa original feita a Abraão não era baseada apenas no sangue, mas sim na fé. Então, qualquer pessoa de qualquer nação que coloca a sua fé em Jesus pode ser adotada na família espiritual de Israel. O lugar sagrado também mudou radicalmente, não é mais um edifício físico. Jesus disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. E os evangelhos explicam que ele estava falando do próprio corpo. Para os cristãos, o templo de Deus é o corpo do crente habitado pelo Espírito Santo. E há uma questão moderna fascinante. O que as duas fés pensam sobre o atual Estado de Israel? Curiosamente, ambas enxergam o milagre, mas com conclusões opostas. Para o judaísmo, Israel é o início da redenção, o primeiro passo para que o verdadeiro Messias chegue. Para o mundo cristão evangélico, é um sinal dos tempos finais, indicando que a segunda vinda de Cristo se aproxima. Os dois veem o mesmo evento histórico, só que um diz já vem e o outro diz já volta. Essa é uma que poucas pessoas conhecem. O que acontece depois da morte? Para onde a gente vai? Se você perguntar isso para um rabino, a resposta vai ser mais vaga do que você pode imaginar. O Tanakh é surpreendentemente impreciso sobre o que acontece na vida após a morte. O foco dele é quase total sobre esta vida e sobre este mundo. Existe um conceito chamado Olam Rabá que fala sobre uma possível ressurreição dos mortos. Mas existe um debate tão profundo entre os rabinos sobre esse conceito que existem poucas definições claras e fica difícil estabelecer um consenso sobre isso. Ou seja, não existe um céu e um inferno tão detalhado como em outras tradições. O Novo Testamento, por outro lado, é bem específico quanto a isso. Há um lugar de glória eterna
na presença de Deus. E há também um lugar de separação eterna dele. Para os cristãos, as decisões que você toma nessa vida determinam a sua eternidade. E não é só um detalhe, é um dos pontos mais centrais e urgentes de toda a fé. E chegamos à sétima e última diferença, e para mim a mais fascinante de todas, porque é aqui que tudo converge, tudo colide e tudo de alguma forma faz sentido. A Torá possui 613 mandamentos. A lei é sagrada e, para o judaísmo, eterna e imutável. E durante séculos, o coração dessa lei estava no Templo de Jerusalém, porque era lá que aconteciam os sacrifícios de animais, e isso não era um símbolo vago, era uma prática real, específica e exigida. Se você infringia um mandamento, a lei de Moisés era clara. Você precisava ir ao templo, colocar suas mãos sobre a cabeça de um cordeiro, transferindo simbologicamente seu pecado para o animal, que então era sacrificado. O sangue do animal era derramado no seu lugar para cobrir o seu pecado cometido. Era um sistema de expiação que funcionou por séculos, até que no ano 70 d.C., as legiões romanas, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e o templo. Foi uma das maiores catástrofes da história do povo judeu. E com o templo também foram os sacrifícios, que pararam completamente. O judaísmo rabínico fez algo extraordinário diante dessa crise. Se adaptou. Os rabinos redirecionaram essas práticas religiosas, substituindo os sacrifícios de animais por oração, estudo, arrependimento e boas obras. O judaísmo que existe hoje não tem sacrifícios de sangue e é uma tradição coesa, profunda e viva sem eles. Mas o cristianismo interpreta essa destruição de um jeito completamente diferente. Para os cristãos, o templo foi destruído porque seu propósito já tinha se cumprido. Porque todo aquele sistema de sacrifício de animais não era um fim em si mesmo, era uma sombra, uma seta apontando para o futuro. Os animais nunca realmente removiam o pecado, eles apenas o cobriam temporariamente, ano após ano. Era um sistema provisório e cerca de 40 anos antes da destruição do templo, João Batista apontou para Jesus e proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o cristianismo, a morte de Jesus foi o sacrifício final e definitivo. O Cordeiro sem mancha, que não cobre o pecado temporariamente, mas que o remove para sempre. Uma vez que esse sacrifício foi consumado, o sistema antigo se tornou desnecessário. O judaísmo aguarda o dia em que o templo seja reconstruído e assim os sacrifícios retomados. O cristianismo diz que isso nunca mais será necessário, porque o sacrifício perfeito já foi feito. E antes de encerrar, eu preciso falar uma coisa que eu acho fundamental. É fácil a gente vir num vídeo desse e focar apenas naquilo que nos separa. E ao fazer isso, a gente corre um risco muito sério. E especificamente isso para nós como cristãos, que é esquecer a conexão mais profunda que existe entre as duas tradições. O apóstolo Paulo, que era um fariseu judeu, antes de se tornar o apóstolo mais influente do cristianismo, usou uma imagem poderosa para descrever essa relação. Ele disse que Israel é o oliveiro original, a raiz santa, cultivada por Deus há milênios. E que os cristãos não judeus, ou seja, a maioria de nós, somos como galhos de oliveira silvestre enxertados nesse tronco. E aí Paulo faz um aviso direto: não te orgulhes contra os galhos. Lembra que não és tu que sustenta as raízes, mas a raiz que te sustenta. O cristianismo não existiria sem o judaísmo. O Novo Testamento não faz sentido sem o Antigo. E não é possível entender Jesus sem conhecer o povo da qual ele veio. Bom, meus amigos, chegamos ao final desse vídeo e eu não poderia sair daqui sem deixar a minha opinião. Afinal, aqui é o Decifra Caio, não é isso? A minha análise até aqui foi fria, histórica e imparcial.
mas eu não posso sair daqui sem deixar de confessar a minha fé. A lógica do judaísmo é simplesmente impecável. O checklist deles para o Messias faz todo sentido lógico, humano e teológico para quem lê apenas uma parte das profecias. Mas a minha fé ela não se baseia apenas em uma lista de conquistas políticas ou em um rei terreno imediato. Ela tem como base o sacrifício de Jesus. E quando eu olho para a história, eu não vejo um Jesus que falhou. Eu vejo exatamente o servo sofredor de Isaías 53. Aquele cordeiro que precisou descer até a nossa maior agonia para resolver um problema incurável do nosso interior, para depois consertar o mundo físico. E é exatamente por ser cristão que me dói muito que ao longo da história que o antissemitismo foi praticado por muitas vezes com pessoas com a Bíblia na mão. Você não pode amar o Deus de Israel e assim odiar o povo de Israel. São coisas para mim que são incompatíveis. A lógica deles é perfeita para esse mundo, mas a minha esperança absoluta está na cruz, na graça imerecida e no Rei que ainda vai voltar. E antes de fechar esse vídeo, eu quero ouvir de você nos comentários. Como você enxerga essa separação histórica? Você sabia sobre essas diferenças entre o cristianismo e o judaísmo? Esse tipo de debate feito com respeito é exatamente o que me motiva a continuar esse canal. Então vai aí nos comentários e deixa a sua opinião. E se curtiu o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que gosta também. Semana que vem tem mais. Até lá, fui!